Hamas agradece Lula por comparar a ação de Israel em Gaza ao Holocausto. Bom, meus senhores, agora a coisa é mais complicada ainda, né? Sabe o que significa partido nazista, né? Partido Nacional Socialista. Hitler, embora muitos neguem, não era nem de esquerda nem de direita, tinha no nome do seu partido o cerne do seu esquerdismo, Partido Nacional Socialista. Todo princípio ditatorial, ainda que a ditadura seja conformada pela direita, é o quê? É um Estado inchado de um partido único. Isso é um princípio de esquerda. Tá? O liberal de direita, ele sempre vai querer a tripartição dos poderes, ele vai querer o mercado não regulado, ele sempre vai querer instrumentais democráticos de liberdade que não propiciem uma ditadura. Se ele for uma direita real, é claro, tem muita gente oportunista que usa do nome conservadorismo da direita para promover uma ditadura. Já aconteceu isso dezenas, centenas de vezes na história, né? No século XX, por exemplo. Agora, toda ditadura, todo governo, aliás, de esquerda, é necessariamente uma ditadura. Todo país que implementou o comunismo, e o comunismo pressupõe rigidamente em suas regras ter um partido único e estabelecer um Estado autoritário sem contraponto. Então, o Lula, quando o Lula repete os dizeres do Hamas, ele está exatamente seguindo o princípio ditatorial contra o Estado de Israel, contra um Estado democrático, contra um Estado livre. E aí ele está repetindo exatamente, eu estava falando do nazismo, a prática de quem? Dos nazistas. Qual que era a prática dos nazistas nos anos 30? Isso é aterrador, gente. Era demonizar o povo judeu, porque eles eram antissemitas, eles tinham preconceito com judeus. Por que tinham preconceito com judeus? Porque os judeus é o povo, um dos povos mais inteligentes do mundo, é um povo que controla as finanças do mundo, é um povo muito rico, é um povo que controla grande parte, talvez a maior parte do capital do mundo, e a esquerda odeia o capital ou quem é detentor do capital, que promove emprego, promove trabalho. Eles querem promover o trabalho humano através do Estado e não através do capital, a não ser com aqueles capitalistas que fazem o jogo de corrupção, como o Lula no caso do Petrolão e do Mensalão. Então o Lula repete de maneira assintosa e absolutamente, enfim, assustadora a prática nazista de fazer uma propaganda antijudaica, antissemita, até culminar, como culminou na época da Segunda Guerra Mundial, no extermínio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, Adriles, o Lula está falando de Israel. Falar mal de Israel, meu querido, é falar mal de judeu. Israel é a terra-mãe dos judeus, que acolheu os judeus depois do Reich nazista, depois do extermínio de 6 milhões de judeus, depois do Holocausto judeu. Então, é a terra que abriga democraticamente, libertariamente, o povo judeu. Israel já deu 12 ofertas à população da faixa de Gaza para a formação de um Estado palestino. Foram rechaçados durante essas 12 vezes por grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, como o Estado Islâmico, que não só não querem uma oferta de Estado palestino de Israel, como querem destruir não só Israel, como todo o povo judeu e, em última instância, até o povo cristão. Quem não for islâmico para eles tem que ser morto, é infiel. É muito simples. E aí, quando o Lula faz exatamente a escolha pelo Hamas e relativiza os terroristas, não, eles foram terroristas ali, mas aí outros membros do governo falam que é um movimento político legítimo, que é 60 anos de escravidão do povo de Gaza, ou seja, essa série de mentiras que é feita por quem? Pelo Hamas. E aí o líder do Hamas agradeceu o Lula por um discurso preciso em relação a quem? Ao discurso que o Hamas faz. O Hamas, vamos lembrar pela milionésima vez, é aquele grupo que assassinou mulheres, estuprou crianças, matou crianças na frente dos pais, assou crianças, degolou recém-nascidos. É uma coisa, é mais que aterradora, é demoníaca. O Hamas é um grupo demoníaco. Esse grupo demoníaco tem mais ou menos o mesmo discurso. Não estou fazendo nenhuma hipérbole, não. O mesmo discurso de Lula, que é a demonização do Estado de Israel. E aí você tem um aumento de 300% no antissemitismo no Brasil, coisa que ninguém ouvia falar. Você tem uma escola que alguns alunos cantaram um hino nazista, uma coisa assim, para demonizar coleguinhas judeus. Uma coisa aterradora. Aterradora. Nazista, a prática nazista de antissemitismo, promovida pelo governo. O governo abraçou o Said Tenório, um homem que escreveu livros antisionistas, antijudaicos, antissemitas, um homem que debochou de uma mulher que tinha sido estuprada, que tinha sangue nas calças, que falou que era fezes, que era ver evacuado, e comparou essas fezes a essa própria pessoa que era judia. Uma coisa aterradora, asquerosa. A divisão antissemita, a divisão de um povo
estabelecendo um preconceito, vindo esse discurso do próprio governo, o Zé Genuíno falando para boicotar empresas de judeus. Essa gente devia estar na cadeia. O Lula devia estar na cadeia só por essa afirmação. O Zé Genuíno devia estar na cadeia por essa afirmação. Mas no Brasil, o crime de opinião é aquele que contesta a justiça eleitoral. Não é aquele que faz apologia ao antissemitismo. Mais uma divisão, mais um crime. Divide e reina, aquele adágio terrível romano. Traga confusão, traga o caos, depois acalme as pessoas através do Estado. Esse é Lula, repetindo um discurso nazi-fascista dos anos 30, repetindo um discurso antissemita que se iguala aos nazistas dos anos 30. Esse eu acho que talvez seja a pauta mais aterradora. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.